paróquia de Nossa Senhora da Penha está completando 25 anos. E a partir de um documentário dividido em 10 episódios, nós contaremos a trajetória da nossa paróquia. Nesse primeiro episódio está comigo o Fernando, que nos contará um pouco sobre. Olá Manu, olá a todos que a partir de agora acompanharão através deste documentário preparado com tanto carinho pela nossa Pascom para contar a trajetória desses 25 anos. Mas a minha participação aqui é para a gente voltar no tempo e saber como a nossa igreja começa a sua missão aqui em Terras Montealegrenses. Então eu convido você que vai, a partir deste primeiro episódio, começar a conhecer a história da nossa igreja aqui em Monte Alegre. Nós sabemos que a história ela é composta de pessoas, datas, locais e fatos. E a presença da Igreja Católica em Monte Alegre, os registros oficiais da própria Igreja Católica datam de 3 de outubro de 1868, quando numa pequena capela que existia lá no Comum, foi batizada uma criança por nome de Joaquim. Esta criança tinha nascido neste mesmo ano, no dia 17 de agosto, na comunidade vizinha Pajuçara, e no dia 3 de outubro de 1868, ela foi batizada nesta capela. Esta criança, chamada Joaquim, anos depois, tornou-se Dom Joaquim de Almeida, o primeiro bispo de Natal. E em relação a Nossa Senhora da Penha, como surge a devoção dela no meio da comunidade? Pois bem, Manu, essa pergunta é muito importante porque quando se fala de história, a história da nossa igreja, ela se confunde também com a própria história do município, o surgimento do povoado. O nosso fundador, o senhor Antônio Miranda, ele trouxe da cidade de Canguaretama, no ano de 1905, a imagem da nossa padroeira, a imagem que nós temos lá no altar da nossa matriz. E aí nós temos uma curiosidade sobre isso. Nós chamamos a imagem de Nossa Senhora da Penha, porém a imagem é uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. E o que aconteceu? O senhor Antônio Miranda trouxe esta imagem da cidade de Canguaretama, que na época se chamava Penha. Eis aí uma primeira versão de como surgiu o nome da santa. De onde veio essa santa? Da Penha, o Porto da Penha, né? E por isso talvez as pessoas começaram a chamar Nossa Senhora da Penha. Mas tem outra versão que me parece a mais interessante, que o Monsenhor Antônio de Paiva Xavier, o então vigário da paróquia de Santana de São Joaquim, São José de Mipibu, a qual a nossa comunidade fazia parte, ele atribuiu este título fazendo exatamente uma ligação com o nome da cidade que ele próprio também tinha dado. O Monsenhor Paiva é quem intitulou Monte Alegre, o nosso município de Monte Alegre, que pejorativamente era chamado de bagaço, por ter ali no centro, onde hoje é ali a central do mototáxi, tinha um torcedor de cana, dele próprio, de Antônio Miranda, e ali era a passagem dos tropeiros que iam para Macaíba, faziam esse percurso aqui, andavam de cavalo por aqui, e aqui passavam, e a turma sempre dizia, a gente se encontra lá no bagaço, e por isso ficou aqui o nome da comunidade, bagaço, mas o Monsenhor Paiva não gostava daquilo. E como nós sabemos que geograficamente nós estamos aqui sob uma pequena elevação, ele chamou isso aqui de um pequeno monte. E aí atribuiu àquela imagem daquela santa o título de Nossa Senhora da Penha. Penha, monte, Penha, certo? O monte é Penha. Se nós formos olhar a devoção original a Nossa Senhora da Penha, essa devoção surge exatamente num grande monte lá na França, e é bem interessante. Mas a nossa penha vem daqui, vem de um fato histórico.
E no ano de 1905 foi construída a primeira igrejinha aqui de Monte Alegre, que hoje, naturalmente, não existe mais, mas para a gente, uma questão de localização, ela seria ali onde era o antigo mercado público, ali vizinho a Dona Claudete. Ali existiu a primeira igrejinha, do ano de 1905 até 19, quando foi inaugurado o novo templo, que é o nosso templo hoje, onde é a matriz Nossa Senhora da Penha. Claro que ela começou de um tamanho, a população foi crescendo, o povoado foi crescendo, viu-se o desejo também, já aí sob o comando do Monsenhor Barros, de crescer a igreja. Ela antes tinha um formato, e no ano de 1947 o Monsenhor Barros vai e faz essa alteração para construir a torre. Esse formato que ela tem hoje, né? O formato da frente, ele é original, ele não teve nenhuma mudança, só dentro mesmo, que ela foi ampliada 2 vezes e sofreu a alteração. Tanto é que nós, durante esse tempo todinho, até o dia de hoje, nós já tivemos no templo 4 altares diferentes. Foram 4 altares diferentes, né? E durante todo este período de construção, a igreja começou em 1915 e só foi possível inaugurá-la em 1919, por conta de que as principais imagens que nós temos na nossa matriz, elas foram compradas na França. E o piso? Então passou muito tempo para vir da Europa para cá de navio, essas coisas, e demorou aí quase 2 anos de espera para a chegada do piso e das imagens. E é só assim a nossa igreja foi sagrada e começou aí uma nova etapa na missão da igreja aqui em Monte Alegre. É importante também nós enfatizarmos a participação da família Paiva na construção do templo, nesses anos aí, durante os anos de 1915 a 17 e 19, com a sagração do templo. A participação deles foi muito importante. Nós temos aqui mesmo em Monte Alegre, lá na praça, no memorial, nós encontramos várias informações, as cartas que os irmãos Paiva se comunicavam. Fato que o Monsenhor Paiva era um dos membros da família Paiva, teve uma grande ajuda de seus irmãos, seus familiares, para a construção deste novo templo, né? Anos depois, vem a primeira modificação, alteração com o Monsenhor Barros para a construção da torre. Em seguida, feita a torre, era preciso o quê? Numa torre, um sino. E foi feita uma grande vaquejada em Monte Alegre para se comprar um sino. Aqui os mais antigos lembram disso, dessa grande vaquejada, uma festa que foi feita aqui pelas famílias daquela época para se comprar o sino da igreja. O sino foi comprado, foi inaugurado festivamente. Existiam umas fotos, não sei onde estão essas fotos, mas essas fotos mostram a inauguração do dia do sino, acho que toda a comunidade em frente à igreja. Foi colocada uma grande corda no sino, todo mundo dá uma primeira badalada, né, no sino. Aquilo era um acontecimento naquela época, e ficou marcado esse momento. Anos depois, se começou esse movimento de festas de padroeira aqui, e nós, infelizmente, tivemos um período que, em virtude de um acontecimento indesejado durante uma programação da festa da padroeira, nós ficamos um período sem ter a festa da padroeira. E só no ano de 1983, por iniciativa e apoio do prefeito Yarandi de Aguiar, que tinha, pode até dizer isso, colocado até como bandeira naquela época, se eleito fosse, retornaria às festividades da padroeira. E assim ele cumpriu a promessa dele. Naquele mesmo ano foi feita a primeira restauração da imagem Nossa Senhora da Penha,
Neste ano também foram criadas as 2 noites mais tradicionais que nós ainda temos até hoje, na Festa da Padroeira, que é a Noite dos Motoristas e a Noite dos Vaqueiros, né? E tudo isso sob o comando do Monsenhor Barros, que passou aqui com a gente, aqui na paróquia Santana de São Joaquim, mais de 50 anos, né? Ele foi o pároco, o grande responsável. Nós veremos aqui nos próximos episódios, também a importância da participação do Monsenhor Barros para a criação da nossa paróquia, essa comemoração de 25 anos. Monsenhor Barros é, sem dúvida alguma, a maior referência que nós vamos ter aqui durante essa comemoração, porque quando ele, já no finalzinho, tanto que quando foi criada a paróquia, 18 de dezembro de 99, 1º de março do ano seguinte, ele foi para a casa do Pai, né? Ele concluiu a missão dele terrena, e de modo que acredito que muito feliz, que era um grande sonho dele ver Monte Alegre paróquia, e ele cumpriu sua missão, e de modo que logo que ele realiza esse sonho dele, ele também encerra sua missão definitivamente aqui na Terra. Fernando, e depois desse relato, como foi para você participar desde o início da formação da paróquia? Você pode nos discorrer? Com certeza, Manu. Uma alegria. Eu iniciei minha trajetória aqui na igreja aos 12 anos, quando firmei a primeira Eucaristia com o Monsenhor Barros. A partir de então, vim participar, fui coroinha com o Monsenhor, comecei a cantar na igreja, depois comecei a participar do grupo de jovens, ser catequista, e aí vem toda uma história, que acredito que mais nos episódios à frente, a questão de surgimento de pastorais e tudo mais, nós tivemos a alegria de participar de tudo isso. Me lembro como se fosse hoje, um dia de quinta-feira de Corpus Christi, quando o Monsenhor Barros apareceu aqui com um jovem diácono, Ayrton Salles, para fazer aquele dia a solenidade de Corpus Christi, a missa, a procissão, enfim. E nos apresentou aquele jovem. Dias depois, o Monsenhor aparece com ele aqui para residir aqui em Monte Alegre, onde ele iria realizar o seu estágio diaconal. E ele ficou aqui com a gente e começou a motivar surgimento de grupos, fortalecer os que já existiam, e assim começa disfarçadamente já a missão do futuro Padre Ayrton, né? Para essa missão que ele teria aqui como a pessoa que iria coordenar todo esse trabalho para se preparar a comunidade a se tornar uma paróquia. E assim foi feito, né? E a gente está aqui participando de tudo isso, e logo que ele se ordena padre, já é nomeado vigário paroquial da paróquia de Santana de São Joaquim, mas residente aqui em Monte Alegre. Monte Alegre fazia parte da paróquia de Santana de São Joaquim, São José de Mipibu, e o padre Ayrton, recém-ordenado, continua morando aqui como vigário paroquial e dar início a todo esse processo. Foi constituído um conselho, da qual eu fazia parte. Eu gostaria apenas de destacar que, dentre tantas coisas que nós fizemos aqui, eu fiquei sob a responsabilidade de liderar aí uma lista de pessoas que doariam os vasos sagrados, os objetos litúrgicos, a mesa do altar, aquela coisa toda, tudo que precisaria de novo para a nova paróquia, para a nova matriz. E assim foi feito. É uma alegria estar participando desse momento aqui, desse primeiro episódio, desse documentário, que eu tenho certeza ficará bastante interessante, com a participação de todos os padres, o nosso primeiro pároco, o Padre Ayrton, o Padre Zezinho, o Padre Raul, o Frei Manuel, o Padre José, o Padre Antônio Gomes, o Padre Chico e também, naturalmente, o nosso querido Padre Alisson e todas as pessoas que fizeram parte dessa história.
os nossos grupos e pastorais, não tenho dúvida de que este documentário ficará bastante interessante. Então, quero agradecer a todos pela escolha, pelo convite, fazer parte deste primeiro momento, né? Essa introdução deste documentário trazendo a história da nossa igreja, como ela chega aqui em terras montealegrenses, para que a gente pudesse todo esse processo para chegar até o dia 18 de dezembro de 1999, quando, pela graça de Deus, nós nos tornamos paróquia de Nossa Senhora da Penha, tendo como nosso primeiro pároco o padre Ayrton Salles. E naquele mesmo ano celebrando com alegria também os 50 anos de paroquiato do Monsenhor Barros, que foi o grande idealizador deste momento. A nossa eterna gratidão ao Monsenhor, bem como também ao padre Ayrton, por ter encabeçado todo esse processo de formação da nossa paróquia. Então, muito obrigado e vou ficar ansioso aí, aguardando os próximos episódios do documentário.